Muito bom dia, meus amigos apostadores. Gabarito ontem na Liga dos Campeões, over aqui em todos os jogos. O bilhete também, que era over ou ambas em todos os jogos, também bateu. Então foi um dia bem positivo aqui pra gente, mas sem emocionar, né? Sem mantendo o pezinho no chão. Vamos embora que hoje a gente tem mais 4 jogos da Liga dos Campeões, um jogo da Premier League e 4 do Campeonato Paulista. O clássico do Flamengo com o Botafogo eu analisei e acabei não encontrando nada. Então, para não poder forçar a bet, talvez esse jogo esteja na capa do vídeo, mas não vai ter palpite e as minhas dicas para esses jogos vão rolar todas depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Bruges contra a equipe da Atalanta. O Bruges que fez uma campanha aqui muito sólida dentro de casa nessa Liga dos Campeões, conseguiu boas vitórias, tá numa sequência muito interessante, a gente vê aqui de invencibilidade, são 9 vitórias e um empate apenas nos últimos 10 jogos, e nessa Liga dos Campeões o time conseguiu sua classificação, sendo a equipe que menos marcou gols, foram apenas 7 gols da equipe do Bruges na competição. O time tem uma defesa que é um pouco sólida, então ele vai realmente querer surpreender a equipe da Atalanta hoje, mas tem sim as suas fragilidades. De se destacar a vitória diante da equipe do Aston Villa, Sporting e Juventus em casa. Então é sim um time difícil de ser batido dentro dos seus domínios, tá? Perdeu só para o Borussia aqui nos jogos em casa que disputou na competição. O Atalanta, por sua vez, está fazendo um campeonato italiano muito forte, brigando pelo título no momento com a equipe do Napoli, tá lá em cima e tem no artilheiro Retegui a sua principal esperança de gols. O jogador tem marcado muitos gols, fez um hat-trick inclusive num confronto recente, e a Atalanta nessa Liga dos Campeões foi muito sólida. A única derrota que o time teve na competição foi para o time do Real Madrid. Em todos os jogos fora de casa, a Atalanta conseguiu marcar pelo menos 2 gols. Foram 2 gols diante do Shakhtar, 2 gols diante do Stuttgart, mais 2 aqui, 6 no total diante do Young Boys, e também 2 no último confronto diante da equipe do Barcelona. Então é um ataque muito forte de uma equipe que quer avançar nessa classificação. A postura do Bruges em casa é uma postura animadora, mas o time tem as suas limitações técnicas. E eu acho que o valor deste confronto aqui está do lado da Atalanta. Eu vou recomendar neste primeiro confronto aqui, pessoal, o empate anula da equipe da Atalanta, está em 1,65 no momento. Eu vou nessa bet e não vou no mercado de gols, porque, como eu falei, o Bruges ele tem um número de gols marcados que é muito baixo. A Atalanta tem uma defesa muito estruturada e um ataque que marca muitos gols. Então, se a gente conseguir pegar um golzinho da Atalanta, eu não sei se saiu do Bruges, e se saiu do Bruges, a Atalanta tem totais condições de buscar o empate e, eventualmente, aí a aposta ser reembolsada. Então, acho que a gente fica mais bem defendido, já entra pré, que é a nossa prioridade, e sai do mercado de gols aqui neste primeiro jogo, tá? Nos outros jogos, pessoal, eu já gosto mais da linha de gols. O primeiro deles é Mônaco e Benfica. Esses times ficaram em posições diferentes por conta do saldo de gols apenas. Então, proximamente, pelo que fizeram de campanha, foi muito perto. O Mônaco chega para este confronto aqui depois de tomar uma tamancada para o PSG, 4-1, e foi mais uma derrota dessa equipe que não está fazendo um campeonato francês muito sólido. Aliás, o Mônaco só venceu 4 jogos dos últimos 10, incluindo o jogo de Liga dos Campeões e o jogo de Copa. Então, no campeonato francês, realmente, as coisas não estão andando muito bem. Na Liga dos Campeões também o desempenho não foi tão sólido assim, não. O time na competição, inclusive, perdeu 3 dos últimos 4 jogos, só conseguiu vencer a equipe do Aston Villa e conseguiu na estreia uma boa vitória diante da equipe do Barcelona. Se destacar também, essa equipe teve um jogo muito movimentado recentemente contra a própria equipe do Benfica e ficou aqui 3-2 com o Mônaco desperdiçando 2 vantagens. Então o Mônaco hoje vai tentar fazer os gols, mas manter a sua vantagem aí, não deixar o Benfica empatar. O Benfica também está vivendo um momento titubeante, né, em termos de classificação. No Campeonato Português também deu umas tropeçadas e está um pouquinho distante da equipe do Sport, mas ainda com chances de título. O time chega aqui com 3 vitórias seguidas, inclusive uma fora de casa muito importante diante da equipe da Juventus. O Benfica tem jogadores de bastante qualidade, muita tradição nessa competição, muito mais do que a equipe do Mônaco. E o Arthur Kuglu é o principal homem de frente, com o Pavildes também, e também o Di Maria, que é um craque de bola. A equipe do Benfica é uma equipe muito sólida, tá? E é bom lembrar que o Mônaco hoje não vai poder contar com o Mauísa. O Mônaco joga num 4-2-3-1, Benfica num 4-3-3, formações que tem por direção um DNA ofensivo de 2 times que são muito fortes ofensivamente, mas que defensivamente não se seguram bastante. A linha está em 2,5 aqui nessa partida. Eu vou recomendar mais de 1,5 gols. O primeiro jogo entre eles já foi muito movimentado e esse também tende a ser um confronto movimentado, e eu gosto dessa linha de gols aqui, é a minha dica para esta partida. No segundo jogo a gente tem o Feyenoord recebendo a equipe do Milan.
E o Feyenoord, cara, esse é um dos confrontos mais difíceis que tem nessa fase, porque o Feyenoord ele tem algumas vitórias muito contundentes em casa, mas alguns tropeços também que deixam a gente muito em dúvida. A vitória diante do Bayern de Munique foi uma vitória simplesmente absurda, das mais imponentes que eu vi um time nessa Liga dos Campeões. Também conseguiu atropelar a equipe do Sparta e ainda assim uma recuperação muito grande da equipe do City no jogo onde estava perdendo por 3-1. Só que aí a gente tem alguns jogos que ele foi um dos únicos times que conseguiu perder para o Salzburg, 3-1. O Salzburg fez uma campanha horrível, tomou de 4 do Leverkusen, então quando pega um time mais forte, toma tamancada. E também num confronto diante do Lille, que poderia dar inclusive a vaga direta, o time acabou tomando um 6-1 na cabeça. Então assim, e para poder piorar, o time perdeu os dois confrontos recentes mais importantes na Holanda. Um foi na Copa, se eu não me engano, né, diante da equipe do Ajax, e outra para o PSV por 2-0. O PSV na Copa e para o Ajax na Liga. Então esse time tem as suas limitações, mas também tem qualidade. Tanto é que no último confronto já fez 3-0. O principal jogador dessa equipe lá na frente é um brasileiro, né? Que é o Igor Paixão. Ele é o líder em assistências da equipe, municiando aí o Carranza e também o Musa. O Feyenoord sabe que para poder avançar precisa de fazer o resultado aqui neste confronto. Então o time não pode sentar em cima de uma vantagem, com certeza vai para cima diante do Milan. O Milan, desde a derrota para o time do Zagreb, não perdeu mais, conseguiu um empate num jogo muito bom diante da Inter de Milão, uma vitória muito contundente diante da Roma e mais uma vitória fora de casa diante do Empoli. O Milan é meu favorito aqui nessa eliminatória, tem grandes chances de conseguir avançar, mas é um time que fora de casa ele tem tido dificuldade, não só na Liga dos Campeões, mas no histórico geral, né? Vou filtrar aqui os jogos dessa competição. Deixa eu filtrar aqui dessa temporada para a gente ver qual foi o desempenho do Milan nessa competição. O Feyenoord 2 vitórias e 2 derrotas, o Milan também com 2 derrotas e 2 vitórias. A vitória de gabarito diante da equipe do Real Madrid, uma vitória também diante do Bratislava. O jogo que perdeu para o Zagreb, ele teve um jogador expulso, tá? Então é bom pontuar isso. E o jogo diante do Leverkusen, o Leverkusen é muito forte. Eu acho que o Milan tem condições aqui, mas uma vitória simples, fora de casa, diante do time holandês, onde os italianos não vão muito bem. O Feyenoord, inclusive, tem um histórico positivo diante de italianos. O time não está na Liga dos Campeões desde a temporada 84-85. E o Milan também não tem um histórico tão positivo assim diante de holandeses. Esse é um confronto que eu também vou puxar para o mercado de gols. A linha também está em 2,5 e eu vou recomendar o mais de 1,5 gols ao vivo aqui também neste confronto. Para poder finalizar, a gente tem o Celtic e o Bayern de Munique. E aqui, pessoal, eu não descarto uma zebra não. O Celtic ficou invicto nessa Liga dos Campeões dentro de casa, com 3 vitórias e um empate. Os adversários não foram mais fortes, mas inclui aqui um alemão, o Leipzig, por 3-1. Já o Bayern de Munique fora de casa teve esse desempenho aqui. Perdeu tanto para o Aston Villa, quanto para o Barcelona, quanto para o Feyenoord e conseguiu ganhar apenas do Shakhtar. Óbvio que o Bayern de Munique é favorito pelo que ele tem feito nessa temporada, liderando a Bundesliga, com o time que tem, o ataque que tem. Inclusive o Coman é o único remanescente desse time que enfrentou e inclusive marcou gol no último jogo diante do Celtic. Na temporada, nossa, nem me lembro quando foi, já tem uns bons aninhos. Mas o Bayern é um time que, embora ele tenha 9 vitórias nos últimos 10 jogos, ele tem dado alguns tropeços, né? Tomado gols de repetido, tomou 3 aqui do Kiel, tomou do Bratislava aqui em casa, tomou do Feyenoord, do Wolfsburg. Então, assim, o Celtic chega para este jogo com uma sequência muito positiva também. É um quarteto ofensivo muito interessante que tem tanto o McGregor quanto o Maeda, o Ida, que está marcando muitos gols, e também o Jota. Então esse time do Celtic aqui é um time perigoso, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não consigo comprar o Celtic e nem handicap porque tem um desnível mesmo da Bundesliga para o Campeonato Escocês e o Bayern de Munique, se quiser, mete 5. O que eu quero dizer é que os tropeços do Bayern também deixam a gente com o pezinho atrás. Então o melhor mercado para mim, contando com gols tanto do Bayern, que pode vir com uma goleada e tudo mais, quanto também do Celtic, é o mais de 2,5 gols. Então eu vou indicar essa aposta aqui para vocês, tá? Indo para o campeonato inglês, a gente tem na Premier League o clássico de Liverpool, o Everton, diante da equipe do Liverpool, que lidera a competição. Liverpool já está com um jogo a menos aqui, pode abrir 9 pontos em relação aos adversários, tá? E se perder ou empatar aqui, a briga fica esquentada. O clássico entre os times, o Liverpool tem uma primazia, mas se eu não me engano, no último jogo, entre eles, ou penúltimo, quem ganhou foi o Everton. Aqui, ó, no último, o Everton ganhou por 2-0. Nos jogos em casa, o Everton consegue dar um equilíbrio mesmo tendo uma discrepância muito grande. Então, assim, é um confronto que movimenta muito a cidade, os jogadores se entregam bastante. Agora, o Everton tem 2 problemas. Um é que o elenco é realmente frágil, não à toa o time está brigando pelo rebaixamento. O outro é uma lista de desfalques muito grande, que inclui aqui vários jogadores importantes dessa equipe. À frente vai ter o Ndiaye, que está jogando muito bem, um dos principais jogadores. A gente, inclusive, pegou um gol dele recentemente.
do Correio Harrison com o Beto lá na frente. Um 4-2-3-1, diferente daquele 4-4-1 habitual que a gente tem na equipe do Everton. Já o Liverpool até administrou aqui alguns jogos recentes, tanto é que foi eliminado aqui da Copa, e isso, na minha visão, é o mais inteligente. O Liverpool tem muitas frentes para poder disputar e ele tem que escolher. Ele ficou na Carabao Cup, na Premier League e na Liga dos Campeões. Favoritíssimo nas três, e não dá para poder administrar tudo porque o físico pesa. A gente viu isso com o City muitas vezes. O time tem um ataque absurdo. Tanto o Salah, que eu não canso de falar que é o bola de ouro dessa temporada até o momento. O Dias também comandando o ataque, mas o Gakpo, como está jogando também ele, né, cara? Muitas participações, então assim, o Liverpool é meu favorito para poder vencer esse confronto. Não em 1,44, até pelo histórico recente, mas uma vitória ao vivo do Liverpool em 1,70 ou mais, eu gosto bastante e é o que eu vou indicar para vocês aqui. No Campeonato Paulista, eu separei esses 4 joguinhos aqui para poder analisar para vocês, e nos 4 eu vou, em 3 deles, na verdade, eu vou buscar gols. O primeiro deles, Noroeste e São Bernardo. Esse confronto aqui, pessoal, tem o São Bernardo que lidera o seu grupo com 16 pontos, mas é um grupo muito complicado, que tem a Ponte, que hoje recebe visita o Mirassol, e o Palmeiras, que é de se esperar que vai classificar. São 12 rodadas, então o campeonato está funilando. O São Bernardo ainda depende só de si para poder avançar. O time tem tido jogos movimentados, mas não conseguiu vencer os últimos 2, né? O time perdeu para o Corinthians aqui e empatou com o Novo Horizontino em casa. Eram adversários difíceis, de um time que marca muitos gols, mas que a defesa também sofre bastante. O Noroeste até começou de forma interessante a competição, com uma vitória diante do Vela, depois o empate diante do Palmeiras, depois começou a oscilar, mas sempre também com jogos bastante movimentados. O time no momento aqui na tabela de classificação, ele está na 3ª colocação, e ele sabe que se para poder avançar, hoje o resultado é primordial. Então a gente tem 2 times aqui que são desequilibrados, com ataques fortes e defesas que sofrem muitos gols, e o mercado mais indicado aqui é o mercado de gols. A linha está em 1,5, eu vou tentar buscar pelo menos um gol aqui, aposta reembolsada, 2 ou mais, é tudo nosso, mais de um asiático é o que eu mais gosto nessa partida. Mirassol e Ponte Preta, um confronto também bem interessante, 2 times que estão ambos na 2ª colocação. O Mirassol está bem posicionado aqui, tem o Botafogo com 10, mas um jogo a mais, então o Mirassol tem grandes chances de se classificar com o melhor ataque da competição no momento. O time, ninguém fez tantos gols quanto o Mirassol com 17, mas contrasta com 11 também, o pior desempenho no grupo e um dos piores no geral também dos classificados. O time sofrendo muitos gols, desequilíbrio aqui é a chave dessa equipe do Mirassol, que também não conseguiu vencer o último jogo, né? Ficou 1-1 com o Noroeste, a gente ganhou nesse mais de 1,5 aqui. Aliás, em todos os jogos do Mirassol, basicamente, a gente está pegando gols e conseguindo lucrar. E a Ponte Preta também fazendo uma campanha muito boa, depois de um início titubeante aqui, sem conseguir vencer 3 jogos seguidos, perdeu para o Corinthians, mas engrenou 3 vitórias. Os adversários não eram mais fortes, ganhou do Água Santa, ganhou do Noroeste e ganhou do Guarani. São 3 times frágeis, na verdade, mas a Ponte mostrou alguma coisa positiva aqui. O time pode se engrossar, até porque só perdeu uma vez na competição, mas o que eu mais gosto aqui também é o mercado de gols. Eu vou no mais de um gol aqui também. Tem tanto gols do Mirassol quanto gols da Ponte, e eu gosto desta linha aqui. Achei justo o favoritismo do Mirassol, mas sem valor, tá? Para poder finalizar, a gente tem Água Santa e Portuguesa, 2 times também muito limitados, né? 2 dos piores da competição. A Portuguesa, por incrível que pareça, tá em segundo num grupo, mas é um grupo que só tem as babas, né? Que é Guarani, Bragantino e o Santos ainda sem conseguir engrenar. Então a Portuguesa, com esse desempenho aqui, tá conseguindo ter a 2ª colocação. Quem diria, né? Mas a Portuguesa tem um time com vários jovens jogadores, tem 2 pontas lá que tem muita velocidade, que criam chances, não à toa. O time da Portuguesa tem ambas aí, quase todos os jogos, 11 gols marcados, 12 sofridos. O Água Santa é um dos times mais frágeis da competição, o time que mais sofreu gol aqui. Então é uma equipe que tem sim as suas limitações, mas conseguiu um empate muito heróico diante da equipe do Palmeiras, que deveria ter sido uma vitória, que teve um pênaltizinho não marcado. Tem também uma vitória muito imponente aqui diante da equipe do Bragantino, e como a Portuguesa sofre muitos gols, eu fico com um pé atrás de indicar alguma coisa pro lado da Portuguesa, então eu também vou no mais de um gol aqui neste confronto. E eu tô pegando o mais de um, porque as linhas desses jogos todas estão no 1,5, então vai subir muito rápido. A expectativa de poucos gols aqui, eu quero pelo menos um. Para poder finalizar, a gente tem o Corinthians recebendo a equipe do Santos. Corinthians que vai com força máxima aqui para este confronto, com a volta do Yuri Alberto, que foi suspenso aí depois da expulsão do jogo do Palmeiras. O Corinthians conseguiu vencer o São Bernardo, a gente pegou mais de 1,5 gols aqui, lucrou nesse confronto. Lucramos também com o handicap do Corinthians aqui, então a gente está lucrando com o Corinthians repetidas vezes. Vamos tentar lucrar de novo. Mas hoje, pessoal, eu vou contra, tá? Eu gosto muito desse time do Corinthians, que tem o Rodrigo Garro no meio agora para poder com mais minutagem, que tem o Depay, que tem também o Yuri Alberto, tem um time muito consistente, mas o Corinthians está numa situação muito tranquila no campeonato, e 22
pontos já, 14 gols e tudo mais, e vai pegar um Santos que está numa situação muito complicada. Eu gostei da mudança do Santos para 3 zagueiros, para poder tentar melhorar o desempenho defensivo, dar um pouco mais de estrutura, liberar jogadores para poder ajudar na recomposição, porque esse era um problema desse quarteto ofensivo da equipe do Santos com o Neymar, que pouco criou diante do Novo Horizontino, mas, cara, é um clássico, o Santos cresce, o Santos tem muito mais em jogo aqui neste confronto, e é um time que pode incomodar, porque as armas que o Santos tem, elas meio que calham contra esse time do Corinthians. Não estou dizendo que o Santos vai conseguir vencer, não é difícil, mas esse handicap aqui de +1 eu achei um pouquinho exagerado. Achei que o favoritismo do Corinthians podia estar mais perto do odd 2 aqui do que tá do 1,60 que tá aparecendo aqui. Então eu vou recomendar o +1 do Santos, perder por até um gol, aposta reembolsada. E se perder por 2 ou mais a gente perde, né? Empatar ou ganhar, obviamente, é tudo nosso também. Então essas são as minhas dicas para os jogos de quarta-feira e eu pergunto a você quais os seus, comente aqui, beleza? Para poder finalizar, quero convidar você a participar do meu grupo VIP, que tem um link no primeiro comentário fixado. Lá a gente vai ter bilhetes para esta rodada da Liga dos Campeões, mais dicas de apostas e as principais notícias aí do mundo das bets. Então o link no primeiro comentário fixado é gratuito e no primeiro comentário fixado também tem a melhor promoção disponível no dia de hoje, tá? De uma casa de aposta parceira aqui do canal. Então teve chute no gol do Vini, teve Rodrigo com falta, teve várias dicas aqui para vocês e hoje a gente vai ter mais uma. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas.